Shalom, queridos, graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. Seja aquilo que você estiver precisando nesta manhã, que você receba. Você está feliz? Se você não tiver, você vai ficar no nome poderoso do Senhor Jesus, queridos. Mas eu preciso compartilhar com você algo da parte de Deus, qual o Senhor ministrou profundamente comigo, e eu quero compartilhar isso com você. Você está deixando uma palavra para você que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16, que diz assim, ó, a partir do 11, para ser mais exato. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, a sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Por isso, o poço que fica entre Gades e Berede foi chamado Belá-roi. Agá teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agá deu-lhe Ismael. Queridos, eu tenho certeza que você conhece essa passagem, mas eu preciso compartilhar com você. Hoje de manhã, eu ministrando com as irmãs, falei sobre essa passagem, porque o Senhor falou muito claro comigo. Queridos, cuidado de novo com as orações almáticas. Cuidado com as pessoas que nós inserimos em nossas vidas, que está fora do contexto de Deus. Cuidado que aquilo que a nossa alma tem desejo de antecipar, sendo que Deus está falando para que a gente aguarde. Querido, a história de Abraão, de Sara, de Agá, todo mundo conhece. Sara estava velha, olhava para o corpo, a idade, o tempo, tudo acumulando, e Abraão tinha uma promessa que seria pai de multidões, e ela vendo aquilo, o tempo passando, o relógio biológico nem estava gritando mais, já estava berrando, e tudo acontecendo, e ela não via essa criança no colo, e ela tinha uma escrava, e ela, o que ela fez com essa escrava, querido? Ela pegou, colocou essa escrava na cama do esposo, e a partir desse momento essa mulher engravidou. A história diz que quando ela engravidou, ela começou a afrontar a sua senhora. E nessa afronta, Sara pega e me fala para Abraão, começa essas discussões. Querido, o que eu quero deixar para você hoje, querido? Você tem certeza que você não está inserindo pessoas na sua vida que Deus não permitiu? E, querido, vou abrir um leque melhor ainda. Queridos, há áreas na nossa vida, foi o que Deus ministrou hoje, eu ministrei com as irmãs. Queridos, tem pessoas na nossa vida que vão ficar até a nossa porta, que vão chegar até o nosso portão. Queridos, mas não é para inserir dentro da nossa casa. Ah, pastora Mel, você está fazendo discriminação de pessoas? Não. Ah, mas a Agar é escrava, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre ambientes, eu estou falando sobre autoridades, eu estou falando sobre conectar a pessoas a áreas ao qual Deus não mandou. Queridos, Agar era para ser escrava de Sara. Era esse o papel de Agar. Só que eu quero que você abra bem os seus ouvidos. Senhor, leve cativo todos os nossos sentidos agora ao seu trono. Cativa a sua palavra ao seu trono de glória. Que haja uma metanoia agora para os teus filhos assimilarem. Queridos, Agar foi chamada para ser escrava de Sara dentro deste contexto. Eu não estou falando da escravidão da África. Eu não estou falando de negros. Eu estou falando de Agar e Sarai. Agar e Sarai e Abraão. Agar, neste contexto da história, ela era uma escrava egípcia e estava servindo Sara e Abraão. Quem colocou ela na cama do marido foi Sarai. Foi Sarai. Para uma precipitação, para se adiantar, para que a promessa acontecesse mais rápido, para que ela visse aquilo, para dar um basta na situação, ela introduziu uma mulher na cama do marido. E após esta mulher
querido, está grávida, começou as afrontas. Só que eu quero que você preste atenção neste texto. Querido, olha aqui que a palavra diz. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, porque lhe havia falado, tu és Deus que me vê. Querido, quem está falando isso aqui é H. Pois dissera, teria visto eu aquele que me vê? Querido, olha só, no 9. E disse então o anjo do Senhor, volte a sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém poderá contar. Queridos, essa promessa estava sobre Agar ou sobre Abraão? Sobre Abraão. Porém, Agar foi introduzida na vida de Abraão por Sarai. Querido, eu quero falar para você, quando é que Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Uma palavra de Deus lançada, queridos. Ismael era descendente de quem, queridos? Deus não revogou a palavra não, querido. Deus manteve. Se você for ler a genealogia de Ismael, ele tem 12 tribos também. Queridos, Ismael foi forte, exímio naquilo que ele foi chamado para fazer. Mas eu volto a pegar para você o seguinte, queridos, não introduza as pessoas para dentro de propósito o qual Deus não chamou e depois não vem falar que foi Deus. Querido, às vezes, hoje eu confessei isso com as meninas. Queridos, às vezes nós somos pedra, não queremos assumir, mas nós somos pedra de tropeço sim para outra pessoa. Quando a gente quer inserir num propósito qual Deus não nos chamou. Quando a gente entra num propósito ao qual Deus não nos mandou ir. Quando colocamos pessoas, querido, tome cuidado com isso. Às vezes Deus chamou a pessoa simplesmente para levar água. Aí a pessoa já quer que a pessoa leva feijão, leva arroz, leva carne, já senta, já entra, já abre a cozinha, já começa a cozinhar. Querido, dê limites. Pessoas que escutam a voz de Deus não fica dando cabeçada, querido. Pessoas que ouvem a voz de Deus, entende o processo de Deus, querido. Tá difícil, tá doendo, querido, mas está aprendendo. Sara, tá bom, é muito tempo. Quem já esperou mais de... Vou me colocar. Quem já esperou mais de 5 anos por uma promessa? Eu já esperei mais de 5 anos. Queridos, eu orei 10 anos por uma causa. 10 anos. E um dia eu peguei e falei, Senhor, eu não aguento mais orar, mas eu quero ouvir tua resposta. O que vai ser a sua resposta para mim, Pai? O Senhor quer que eu continue orando por essa causa há 10 anos? Deus respondeu no meu ouvido, querido. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Eu não tenho isso para você. Queridos, foi a melhor alegria da minha vida. Eu desci para a consagração com fogo nos olhos. Deus nunca me usou tanto igual usou aquele dia. Sabe por quê, querido? Porque eu ouvi a voz de Deus falando comigo. E, querido, tirou um fardo das minhas costas, tirou um peso. Sabe por quê, querido? Que era 10 anos eu orando, acreditando, buscando, ungindo, fazendo isso, fazendo aquilo, e fazendo. Para simplesmente, o dia que eu falei, Senhor, não, me responde, o que é? Continuo, para, não vou te dar. Foi o dia mais libertador da minha vida. 1/12, né? Porque Deus já fez tanta coisa na minha vida. E o que eu quero falar para você, querido? Querido, aprenda a colocar cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. A pessoa vai ficar com cara feia, vai ficar com cara feia. Querido, mas vai perder a amizade, então não era seu amigo. Querido, tem pessoas, eu tenho vários amigos e não vou escalonar eles, mas eu tenho amigos de tudo quanto é jeito.
E tenho amigos, querido, que não tem condições de eu levar em alguns lugares. Eu tenho amigos que sim, que dá para levar. Como que existe isso? Porque a pessoa não se vê naquele lugar. Não se move naquele lugar. Hoje o YouTube está cheio de pessoas dando aula de comportamento, dando aula de linguagem, dando aula disso, de aquilo, de roupa, estar de roupa, de manter casa organizada. Pessoas que fazem vídeo com sucesso de como organizar um prato de comida, pessoas que fazem vídeo de sucesso como organizar um guarda-roupa, pessoas que fazem um vídeo de sucesso de como se vestir, se portar, como falar perante algumas autoridades. Queridos, mas tem gente, queridos, que não vê nada disso. Sabe por quê? Porque está inserida num contexto muito pequeno e não se vê nos lugares grandes. Queridos, Agar aqui, ela foi inserida. Ela foi inserida. Ela não teve filho. Eu estava falando com as meninas, olha, ela não teve filho, querido, com outro escravo. Ela não teve filho com outro escravo. Ela teve filho com Abraão. Ela foi inserida, querido. E outro leque que eu quero deixar para você. Querido, o anjo do Senhor disse aqui, ó, tu és o Deus que me vê. Deus viu o que Sara fazia com ela. Querido, por que eu quero falar isso para você? Porque às vezes a gente insere pessoas na nossa vida, coloca pessoa na nossa vida sem o propósito de Deus e depois estamos, nem aí pro sentimento das pessoas. Não presta para mim hoje, tchau. E diz que foi Deus que mandou. Promete isso aqui pra pessoa? Não cumpre, cai no esquecimento e foi Deus que mandou, e tá tudo bem. Magoa as pessoas, mas não tá inserida no meu contexto. Eu me precipitei, eu coloquei ela na cama, só que agora, Abraão, dá um jeito nisso. Pega isso e some. Eu tô falando com vocês, estou falando comigo. Não é assim que você faz, não é assim que a gente faz com os outros? Dói ouvir aqui, porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. Da medida que medirmos, seremos medidos. Do dedo que aponta, nós seremos apontados. Tem cisco no olho do irmão, mas tem uma trava no meu. Só que Deus viu o sofrimento de Agar, querido. Deus viu o sofrimento de Agar. O anjo se manifestou para Agar, porque estava sendo humilhada. Queridos, cuidado com aquilo que você gera no coração de alguém. Cuidado que eu não tô nem aí. Não sou responsável por que a pessoa pensa. Não presta para mim. Mas na hora de inserir algumas pessoas dentro do seu contexto de vida, você não perguntou para o Senhor. Você não ouviu o Senhor. Na hora de perguntar para Deus, Senhor, eu não vi em nenhum momento Sara perguntar para Deus, Senhor, devo eu inserir Agar na cama do meu marido, a qual o Senhor tem uma promessa? Eu não vi. Mas na hora do despede ela. Dá um odre de água. Despede ela. Já engravidou? Já tá fazendo barraco? Despede ela. Já não cabe no meu conceito, eu estou em outro patamar, despede ela. Querido, no momento da palavra aqui está falando que Deus ouviu, Deus falou para Abraão fazer o que Sara mandou, ok, mas eu estou falando que quem teve a experiência com Deus foi Agar. Foi Agar que ouviu, teve a representação de Deus. Queridos, cuidado com aquilo que você planta no coração de outra pessoa. Cuidado. Tenha humildade hoje. Esse vídeo é para você e para mim. Tenha humildade hoje de orar para aquelas pessoas que você colocou no contexto da tua vida que não era para estar e que agora você simplesmente não sabe o que fazer porque causou um transtorno para a tua vida. Você não sabe o que fazer e agora você está querendo fazer o quê? Despedir as pessoas com a mão na frente ou outra atrás. Já não serve mais, descartou a pessoa. Que não faça isso. Porque Deus ouviu o sofrimento de Agar. Deus tratou com Agar. Fez de Ismael um povo forte. Queridos, às vezes, queridos, isso é muito sério, isso é muito grave. Queridos, pessoas que não dão limites para outras. Essas pessoas que acham
que tu conheceu hoje já é melhor amigo. A pessoa que acha que chega hoje já conta toda a vida. A pessoa chegou hoje, você já vai rasgando o coração, tá emocionado, a pessoa ri demais, a pessoa é legal, a pessoa é top, ai, a pessoa, e toma um murro pela cara fora. Toma uma traição pela cara fora. Querido, toda conexão é aliada por Deus. Queridos, mas se a gente não usar do discernimento que Deus deu para nós, querido, todo mundo, eu trato educadamente todo mundo, não faço discriminação por pessoa. Trato o prefeito do mesmo jeito que eu trato o varredor de rua. Queridos, trato do mesmo jeito. Trato do mesmo, com a mesma educação. Querido, educação é uma coisa, discernimento de espírito é outra. Tem pessoas, querido, que vai ficar no meu portão. Querido, mas tem pessoas que não vão entrar na minha casa. Querido, porque tem muita gente frustrada, muita gente cansada, muita gente decepcionada com Deus, porque compartilhou coisas com pessoas que não eram, inseriram pessoas na vida, entendeu? E depois não eram as pessoas, e estas pessoas também, por ter inserido na história, também têm o cuidado de Deus. Tá, queridos? Tenha o cuidado de Deus. Não é despedir, acabou. Fechei meu ciclo, tchau. Não, querido. Não. Tem um Deus que vê. Tem um Deus que sabe de todas as coisas. Tem um Deus que alinha todas as coisas. Porque é muito maneiro falar. É muito maneiro falar, e Sara deu H, depois mandou embora. É muito... teve Isaac. Mas e o resto? E as vidas? E os sofrimentos? E os sentimentos que estão envolvidos nisso? E as pessoas? E H? Sabe por quê, queridos? Por que eu estou deixando essa palavra para você? Porque nós não somos o centro do mundo. A minha vontade não se prevalece. Nós que servimos ao Senhor, prevalece a vontade de Deus. Quem escuta a voz de Deus e a obedece, erra bem menos. O que acontece é que é muito bom ser profeta para o outro, mas ser profeta para nós mesmos, ter revelação de Deus para nós mesmos, andar segundo a revelação que Deus dá, que nos alinha, que nos conecta a pessoas a qual Deus já colocou no nosso caminho, aí já é mais difícil. Aí é melhor mandar os outros embora. Eu arrebento com um aqui e mando embora. Amanhã eu faço outro ciclo de amizade. Eu arrebento com outro aqui e vou embora. Amanhã eu faço outro ciclo de amizade. Cuidado, cuidado, porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. E você em nenhum momento perguntou para Deus, eu preciso, para mim inserir essa pessoa na minha vida? Essa pessoa, Pai, faz parte da história que o Senhor tem para mim? Essa pessoa, Deus, está realmente dentro do propósito, Pai? Eu posso, Pai, colocar essa pessoa dentro desse propósito? Nós não. Porque na hora que der errado, eu mando embora. Cuidado. Porque Deus ouviu o sofrimento de Agar e a respondeu. Cuidado. Porque o Senhor está ouvindo clamores neste dia de hoje. E Ele está respondendo. Agar voltou. Mas o propósito de Deus na vida dela se cumpriu. Cuidado. Cuidado. Fique atento. Ouça o Senhor e obedeça. Vai te causar menos dores, menos pranto, menos confusão. Porque depois que a Agar engravidou, o que Sara mais experimentou foi confusão. Rixinha. Cuidado. Mas em nenhum momento eu vejo Sara se arrependendo. Aí a gente faz as coisas com os outros, na hora que começa a aparecer, porque nada fica oculto, começa um burburinho daqui, uma fofoquinha daqui, um fala dali, outro fala dali. Ai, não sei por que eu tô passando por isso. Eu não sei. Mas a língua não cabe dentro da boca. Mas a percepção do Senhor não existe.
O discernimento não existe. Não, sabe? Não é assim que os outros falam? Não, pastor, manda fulano embora, fulano de Deus não tem jeito mais não. Ô pastor, ó, como é que fulano é fofoqueiro? Olha, pastor, como é que fulano faz isso? Ó, pastora, como é que faz aquilo? Ó, pastora, como é que isso aqui? Pastor, mas no momento, na hora que a pessoa tava bem, tava boa, nenhum momento chegou para falar mal. Mas é só pisar no calo. Não é, pastora? Me olhou de cara feia. Ai, pastora. Ai, olha lá. Olha aqui. Toma vergonha nessa cara. Na hora de chamar, não perguntou se era de Deus. Mas na hora que começa a dar os conflitos, manda embora. Toma vergonha na cara. Se posicione como pessoas de Deus. Busca orientação primeiro. Busca. O que a palavra diz? Que até o tolo se passa por sábio quando fica quieto. Essa boca desse tamanho de caçapa falando. Ainda pior que fala sem discernimento de espírito. A palavra do Senhor diz que no muito falar, multidões de pecado. Porque a quem fala demais não presta atenção. Não lembra. Mente 1000 vezes as mesmas coisas. E acha que todo mundo é bobo. Queridos, para de inserir pessoas no contexto da vida que Deus não quer. Para hoje. Pergunta para Deus. Muda a postura. Vê aonde você quer chegar, se que a postura que você está tendo vai chegar. Querido, Sara morreu. Abraão ainda casou de novo. Teve mais filhos. Porque para Abraão a vida seguiu, querido. Quem atropelou foi Sara. Ah, pastor, mas todo mundo vai morrer. Eu estou falando que Abraão experimentou da graça suprema do Senhor. Teve mais filhos biológicos. Um homem velho caquético. Ah, pelo amor de Deus. O que você quer experimentar de Deus, menino? O que você quer? Que coisa que você quer para experimentar de Deus que não pode mudar uma postura agora? Fica atropelando, colocando um monte de gente, um monte de coisa. E depois quer falar que Deus é ruim? Deus não é ruim, não. Ruim é o modo que você está pensando. Ruim é a sua mentalidade. Transforme ela pelo poder de renovação do Espírito Santo nesta manhã e vá viver aquilo que Deus já tem preparado para você. Amém? Mas aprenda. Aprenda no nome poderoso do Senhor Jesus. Um beijo e abraço da pastora Melca, que estou falando aqui de Arrozal, distrito de Piraí. E vai ser feliz, porque quem é feliz não enche o saco de ninguém. Um beijo e abraço.